Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Santo Evangelho. Meus amados irmãos, dando continuidade à leitura do Santo Evangelho, nós estamos agora no capítulo 10, versículo do 7 ao versículo 15. Nós estamos vendo aí que desde domingo, Jesus vai apresentando para nós qual é a sua missão e como ele deixa a igreja como sacramento de salvação para o mundo, ou seja, sinal de salvação para o mundo. E o Evangelho de hoje vem nos mostrar de forma clara, de forma objetiva, que só a Igreja Católica tem a plenitude da salvação, tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, como foi da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo deixar. Veja o que diz o Evangelho de hoje. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. O Evangelho começa assim porque Jesus, que é o Salvador, veio para quê? Para destruir as obras de Satanás e para curar, para salvar o homem em sua plenitude, para salvar todos os homens e o homem todo na sua integridade. Então, Jesus diz: por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Primeira coisa que a igreja deve fazer: anunciar o evangelho do reino. E ao anunciar o evangelho do reino, se concretiza aquela palavra que o apóstolo São Paulo deixa muito claro para nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também nós sabemos que a fé é algo que os pais também transmitem aos seus filhos, principalmente quando se trata do batismo, o primeiro sacramento, o sacramento que abre as portas para os demais sacramentos. O sacramento que traz para nós e dá a cada um de nós a graça de sermos filhos de Deus e sermos parte do corpo místico de Cristo, fora do qual não há salvação para ninguém, a não ser em situações extraordinárias. Porque, por exemplo, Cristo, ele deixa a economia da salvação na igreja para que a igreja administre e, vamos dizer assim, de forma efetiva, aplique na vida dos seus filhos, mas também ele é superior, ele está além desta economia da salvação. E de forma extraordinária, ele pode salvar quem ele quiser. Assim aconteceu, dando Deus uma graça extraordinária de uma contrição perfeita. E essa contrição perfeita é somente em casos que o próprio Deus dá a graça. Ninguém pode chegar a uma contrição perfeita por si só, somente sendo uma graça extraordinária de Deus, como aconteceu com o bom ladrão na cruz. Ou também pode acontecer de alguém ser salvo sem os sacramentos, mas porque, como eu disse, Deus está além da economia da salvação. Ele dá o meio ordinário para a salvação e deixa a igreja responsável para administrá-lo, mas também ele pode agir de forma extraordinária. Alguém pode ser salvo, por exemplo, sem os sacramentos, mas porque sempre teve e por algum motivo não conseguiu alcançar, mas teve o desejo do batismo, ou seja, o batismo de desejo. É por isso que nós, ao ouvirmos que fora da Igreja Católica não há salvação, existem inúmeras pessoas que, mesmo não estando dentro da estrutura da igreja que nós conhecemos, né? Quando eu digo dentro da estrutura, eu digo a estrutura visível, poderão ser salvos, né? Principalmente aqueles que foram batizados e que foram batizados subentendendo que estão fazendo aquilo que Cristo pediu que fosse feito. Tanto o que batizava como aquele que estava recebendo o batismo.
E existe nesta pessoa uma ignorância invencível. E como se aplica a salvação de forma ordinária? Jesus diz: por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça deveis dar. Aqui nós podemos ver os dois sacramentos de cura que foram estabelecidos pelo próprio Cristo. Os dois sacramentos de cura, o sacramento do batismo, e o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. No sacramento da penitência, Jesus diz: curai os doentes. O sacramento da penitência e sacramento da unção dos enfermos. Doença física e doença espiritual. Por meio destes dois sacramentos, a pessoa é sanada, a pessoa é curada. Purificai os leprosos, ou seja, a lepra do pecado. A pessoa é purificada pelo sacramento da confissão. Expulsai os demônios. E aqui nós podemos ver também uma ação do sacramento do batismo. Quando a pessoa é batizada, a pessoa recebe também ali um exorcismo. Mesmo que seja uma criança, aquela criança recebe um exorcismo. Por meio da água benta, por meio da unção com óleo, por meio do sal que toca aos seus ouvidos e a sua língua. E assim sucessivamente, né? E é dito: recebestes de graças deveis dar. Ninguém paga pelos sacramentos. A igreja que recebeu de graça de Cristo administra aquilo que ela recebeu de graça. Ou seja, dar de graça o que de graça recebeu. E algum desavisado pode até dizer: não, eu paguei o batismo do meu filho. Ou alguém de fora pode dizer: não, mas eu sei que a Igreja Católica cobra o batismo. Não, a Igreja Católica não cobra, nunca cobrou e jamais cobrará nenhum dos sacramentos. O que a Igreja Católica faz é, em algumas ocasiões, em algumas situações, pedir uma contribuição daquele fiel para que a igreja possa administrar os templos, né? Isso aí são situações que a gente não precisaria entrar em detalhes aqui. Quem é católico sabe muito bem do que eu estou falando. E Jesus vai dizer: não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochilas para a viagem, nem duas túnicas, nem calçado, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. E aqui Jesus vem falar da pobreza evangélica, né? Uma dos três conselhos evangélicos. O primeiro, né, a castidade, depois obediência e a pobreza. E aqui Jesus vem falar da pobreza evangélica, que é tanto para os padres que fazem votos, como também para aqueles que não fazem votos de pobreza, mas que o conselho evangélico é para mim, é para você, é para todo católico. Ou seja, viver da providência de Deus. Ou, pelo menos, mesmo quem tenha algum bem, que não seja escravo desse bem. Por isso que Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que Jesus disse isso? Para mostrar o apego daquele jovem que chegou perto de Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus disse: siga os mandamentos. Ele disse: eu já tenho feito isso desde a minha juventude. E depois Jesus diz: então te falta uma só coisa, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E diz que aquele jovem saiu muito triste da presença de Jesus, porque era possuidor de muitos bens, ou seja, estava apegado à riqueza. E Jesus vai dizer: é por esse motivo, é exatamente por isso que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus. E aqui nós podemos ver, quando Jesus envia os apóstolos, Jesus dizendo: olha, tenham cuidado, vivam da providência de Deus, vivam da providência divina. E Jesus vai dando algumas instruções que foram próprias para aquela época, para aquele momento dos apóstolos, mas que também serve para nós concluirmos a reflexão de hoje.
nas cidades ou aldeias aonde entrardes, informai-vos se há alguém digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Então, se há alguém digno de vos receber, isso serve para nós também hoje. Quando nós formos anunciar o Evangelho do Reino, é necessário saber se há alguém digno de nos receber. Não porque nós somos santos e perfeitos, mas porque Jesus diz: não atirei as coisas santas aos cães, não joguei as pérolas aos porcos. Ou seja, eu não posso me dar o luxo de sair anunciando as coisas santas de Deus para qualquer pessoa, porque tem pessoas que vão fazer o que Jesus disse. Porque se você jogar as coisas santas aos cães, eles pisarão, destruirão, né? Ou seja, vai ter zombaria, vai ter balbúrdia, vai ser pessoas que vão escarnecer, né? Ou vão pelo menos blasfemar contra as coisas santas. E o Evangelho continua. Jesus diz: entrando numa casa, saudai, a paz esteja nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se porém não for, vosso voto de paz retornará até vós. Então Jesus diz: quando você for evangelizar, complemente aquela pessoa, a paz do Senhor esteja contigo. Se for um amigo da paz, ele vai dizer amém. E aí você pode começar um diálogo evangélico. Você pode começar um anúncio do evangelho, do reino de Deus. Se não, a paz retornará para você e você muda de caminho, vai para outra cidade, vai para outro local, vai para outra pessoa. Veja o que diz o evangelho ainda: se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela cidade, ou daquele povoado, ou daquela casa, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. E Jesus está dizendo: se alguém se abre a ouvir a tua pregação, bem, anunciai o reino. Se não se abre, a paz que você desejar para aquela pessoa retornará para você. As palavras que você disse, se aquela pessoa não quer ouvir, Jesus vai dizer: quando sair de lá, faça um protesto, bata as sandálias dos pés. Mas se você não vai fazer isso, vamos dizer assim, ipsis lite, da forma que está escrita, batendo as sandálias, mas saia do seu coração dizendo: Senhor, eu vim até aqui, eu anunciei, mas foi ela que não quis ouvir. E Jesus vai dizer que ai daquele que não quiser ouvir um enviado de Deus, um apóstolo, um que foi enviado por ele. Porque Jesus vai dizer que Sodoma e Gomorra será menos rigoroso o juízo para elas duas do que para aquele que deu as costas para um enviado de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é impossível não enxergar que somente a Igreja Católica tem a plenitude da salvação. A fé integralmente, o Evangelho integralmente, o anúncio, né? A boa notícia integralmente e os meios de fazer com que essa boa notícia aconteça no mundo, que é a economia sacramental. Somente a Igreja Católica tem. É impossível não ver lendo o Santo Evangelho. Deus abençoe você e que nós possamos pedir ao Senhor a graça de fazer uso, podemos assim dizer, dos meios de salvação que a Igreja Católica administra e que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.